Boa noite, sejam bem-vindos, que possa nos abençoar o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Roguemos ao nosso Mestre para que, quando sairmos dessa casa, nós possamos estar melhor de quando aqui chegamos. E que o estudo dessa noite nos seja útil nessa nossa jornada. Vamos falar hoje sobre o perdão. Nós, seres humanos, somos destinados à perfeição e à felicidade. Estamos no processo de crescimento, de evolução, e lutamos contra as nossas imperfeições e paixões que nós trazemos ainda de quando nós éramos primitivos. E entre essas imperfeições, tem uma que muito nos é difícil, que é a capacidade de perdoar. Não é fácil perdoar. É muito difícil lançar mão do perdão. Cotidianamente não temos o hábito de nos perdoar. Se não nos perdoamos, como iremos perdoar o próximo? Essa dificuldade ainda é reflexo do que nós trazemos do início da nossa caminhada, quando éramos homens da caverna. Então, nessa caminhada, nós já evoluímos muito. Já adquirimos virtudes. Dentre as virtudes tem a prática do perdão, o que para nós ainda é difícil. Algumas definições de perdão. O perdão é a nossa estratégia de libertação. Sempre que a gente está com aquela coisa presa na garganta, aquela necessidade de perdoar, e nós não perdoamos, nós nos sentimos meio que algemados. A partir do momento que nós superamos essa barreira e perdoamos, nós nos sentimos mais leves e livres. Nós somos seres que estamos em evolução. Veja que a nossa caminhada começou quando nós éramos seres primitivos. E até aqui nós demos um grande avanço. Sem dúvida nenhuma, o perdão nos alavancará grandemente nessa nossa evolução. E Deus gosta quando nós perdoamos. Deus, os nossos mentores, nosso anjo de guarda, eles gostam muito quando nós praticamos o perdão. E o perdão é um remédio capaz de libertar a nossa alma. É uma condição de mantermos leveza também na nossa alma. Perdoar
é esquecer? Alguém falar para você, olha, perdoa fulano. Ah, eu já esqueci. Esqueceu? Perdoou? Quando a gente fala que já esqueceu, é uma desculpa que nós estamos dando para nós mesmos. Perdoar não é esquecer. E qual o primeiro passo para o perdão? Se alguém te ofende, faz uma coisa ruim para você, o primeiro passo é você não revidar. É difícil segurar, muitas vezes você pensa em dar o troco, muitas vezes você pensa em dar o troco em dobro, e aí vai ficar mais difícil você chegar até o perdão. Então, alguém te fez algo, procura não revidar. É o primeiro passo, vai facilitar com que você ou a perdoe. Esforçar para superar ressentimento, mágoa e rancor. Exatamente nessa ordem. Alguém te ofende, você pensa no revide, você fica ressentido. Se você não perdoa, esse sentimento acaba virando uma mágoa e depois vira um rancor, que é um sentimento muito ruim de nós cultivarmos. O rancor não nos acresce em nada. Jesus diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com vossos inimigos, enquanto estáis a caminho. Por que reconciliar o mais depressa possível? Se nós perdoarmos rápido, nós não vamos cultivar o ressentimento, nem a mágoa e nem o rancor. Então, houve a ofensa, é difícil, procure não deixar que esse sentimento piore. A mágoa não perdoada vai para o nosso psiquismo. Você vai ficar guardando isso. E às vezes, isso vai com você para a sua próxima reencarnação. A falta de perdão se manifesta no corpo em forma de doenças. Sabe aquela gastrite que você tem que não cura? Aquela enxaqueca que te perturba? Você já pensou que isso pode ser alguém que tem uma dívida com você? Faça um exame de consciência que você vai ver que tem alguém que está precisando desse perdão. Possivelmente o fato de você não dar esse perdão, isso vira doenças. Boa parte das nossas mágoas e ressentimentos estão guardadas na prisão de outras encarnações. No nosso inconsciente passado, no nosso perispírito, e em algum momento teremos um obsessor a nos cobrar. Como é isso? Um obsessor é alguém que está com você desde a vida passada ou de antes. Alguém que está precisando de um perdão e você não perdoa. Você foi daqui com essa dívida, voltou, e esse obsessor está no seu pé e atrapalha a sua caminhada.
alguém que está sempre do seu lado e que você não vê, alguém que está sempre te intuindo para fazer coisas erradas. Tudo isso pela falta de um perdão. É muito comum que os grandes adversários do passado voltem na mesma família. Então tem alguém que fez alguma coisa ruim para você, ou você fez para ele ou para ela, você desencarna, e lá no mundo espiritual vocês programam voltarem na mesma família, como pai, mãe, irmão, esposa, esposo, filho, filha. Normalmente, esse parente que vem cobrar esse perdão é aquele parente que você tem e que te dá trabalho. Quem não tem um parente que nos dá trabalho? Esse é o parente que precisa ser perdoado ou que precisa perdoar. E a família é o grande laboratório do perdão. A gente pode perdoar o nosso próximo, mas é mais importante que nós perdoemos o nosso próximo mais próximo. Tem gente que não se dá com um familiar e acaba se afastando. Houve uma rusga, se afastou e não perdoou. O perdão nos torna mais leves, saudáveis e felizes. Você já imaginou quando você perdoa alguém, mas perdoar não é de boca para fora, perdoa de coração, quanto você tira um peso dos seus ombros? Já pensou nisso? Por que que nós sentimos mágoa? Todos nós sentimos mágoa. A mágoa é um sentimento meu. É meu. Eu que sinto a mágoa. Então alguém fez alguma coisa ruim para mim e eu me magoo. Eu me magoo. Aquela pessoa está vivendo a vida dela, nem está sabendo que eu estou me corroendo por dentro com a mágoa. E por que nós sentimos a mágoa? Porque nós somos orgulhosos. Não é? Nós não perdoamos porque nós somos orgulhosos e às vezes egoístas. A mágoa surge todas as vezes que temos uma expectativa frustrada, um interesse não atendido, uma ilusão que não corresponde à realidade. Surge sempre que você espera algo de alguém e aquele alguém não realiza o que você pensa, o que você pretende. Muitas vezes você espera muito do namorado, da namorada, do esposo, da esposa. E aquela pessoa é aquilo ali mesmo. Você construiu um castelo de sonhos em relação àquela pessoa. Como ela não vai realizar esse castelo de sonhos, para você vir uma mágoa. Mas veja que tudo isso foi você que criou. Diante do desapontamento, criamos um sentimento de prejuízo ou sentimento de lesão afetiva e guardamos um nódulo que passa a nos incomodar. E incomoda mesmo, né, gente? Como a mágoa incomoda. Qual o antídoto para o vício de guardarmos o lixo na alma? O lixo na alma é a mágoa, é o ódio, é o rancor, que nós guardamos isso. Qual é o antídoto para isso?
é o tema da nossa palestra. É o perdão. A partir do momento que você perdoa, você tira esse lixo da sua alma. Arrependimento é repensar no ato que praticou, empenhando-se em repará-lo e não repetir o mesmo erro. Às vezes a gente pratica algo contra o nosso próximo que a gente se arrepende, né? Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de que praticamos algo errado, que nos arrependemos, vamos procurar gravar isso no nosso psiquismo para que não aconteça mais. E o remorso é a postura doentia do arrependimento que nada constrói. Gera autodestruição e não serve para nada. Para que guardar remorso? Nossa, eu tenho remorso da pessoa lá, do fulano que fez isso. O que isso vai contribuir para o meu crescimento? Eu guardar esse remorso. O perdão não é algo que acontece de imediato. Às vezes, dependendo do seu grau evolutivo, você pode perdoar aquela pessoa rapidamente. E dependendo, você tem que amadurecer. Dá tempo ao tempo. A única pessoa que vai ficar prejudicado com a mágoa é você mesmo. Como eu falei antes, eu estou aqui magoado e o outro não está nem aí. O perdão não é para espíritos superiores. Vou repetir. O perdão não é para espíritos superiores. Por quê? Porque os espíritos superiores não se magoam. Imagine que você fala, eu vou pedir perdão a Deus porque eu fiz isso de errado. Você ter feito isso de errado, será que Deus se magoa com você? Eu falo espíritos superiores, mas entre nós tem espíritos, algum parente seu, amigo, que é um espírito superior. Tem muitos. Quando baterem na sua face, ofereça a outra. Como é isso? Alguém bate de um lado, eu peço para bater do outro. A outra face é o nosso interior. Alguém te bateu, ofereça o seu lado interior. O seu lado interior, aonde está o sentimento de perdão. O primeiro beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Somos nós que vamos tirar aquela carga dos nossos ombros. É através do perdão que nós vamos aliviar o nosso psiquismo. Parece que a gente tem um sentimento de dívida, o que faltou perdoar. Então, quando você perdoa, você quita esse débito. Eu já perdoei, só não quero mais ver essa pessoa. Não perdoou. Está se enganando. O perdão não praticado nessa encarnação pode se transformar em prova ou expiação na próxima. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos os dias nós passamos por dificuldades. Será que essas dificuldades nos apresentam de graça? São dívidas.
possivelmente dívidas da falta de perdão. Se está difícil perdoar, coloque-se no lugar daquela pessoa. Tente se colocar. E a pessoa que desencarnou pode praticar o perdão lá na dimensão que ela se encontra? Um parente seu, alguém que é muito caro para você, desencarnou. E você fez alguma coisa ruim para ela, ou ela fez alguma coisa ruim para você. Será que lá do outro lado ela pode perdoar? Não. O perdão é aqui. Então, você não sabe como será o seu dia de amanhã, ou depois de amanhã. E você tem aquela rusga que precisa resolver, resolva agora. Ressentimento é uma mistura de raiva, decepção e medo. Ressentimento, ressentir, sentir duas vezes. Para que cultivar isso? Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, e aí você diz, aquela pessoa não te fez nada. Nossa, meu santo não bateu com dela. Vem aquela antipatia de graça. Por que será que surgiu essa antipatia? Nunca você fez nada para ela e nunca ela fez nada para você. Nessa vida. O que você fez para ela na vida passada por ter essa antipatia? É muito provável que faltou um perdão. Uma mágoa aqui, outra ali, e vamos nos tornando pessoas amargas, ruins, difíceis de lidar. Então, por que acumular as mágoas? Mágoa e culpa fazem parte do nosso processo de convivência. A antítese desses sentimentos é o perdão. O tempo que levamos para perdoar depende da intensidade da falta. Às vezes alguém nos fere e nós não somos espíritos superiores. Nós podemos levar um mês, um ano, ou às vezes a encarnação toda. E aí a gente não conseguiu perdoar. Vamos levar essa falta para a próxima. O que eu vou colher na vida futura é o resultado do que eu estou fazendo hoje. Então, se você pode perdoar hoje, vamos perdoar hoje. Se você pode evitar cultivar esse sentimento de mágoa, ressentimento, rancor, para que levar isso para a próxima reencarnação? Vamos resolver isso agora. Porque se nós resolvermos isso agora, a próxima reencarnação nos será mais leve. Nós não passaremos por tantas provas e expiações. O auto-perdão é a base fundamental para que eu perdoe e alinhe com o eu superior. Você se perdoa? Você tem consciência que cometeu um equívoco. Você se perdoa ou você fica se maltratando por isso? Eu trabalho numa sala mediúnica ali, e há algum tempo teve uma senhora que nos procurou para fazer um tratamento, e ela tinha com ela uma grande culpa. Vamos falar, ao invés de grande culpa, uma grande mágoa. Porque quando ela era bem jovem, adolescente, ela praticou um aborto.
E aí ela já casou, já tem filho adulto, mas ela sempre lembrava, olha, se eu não tivesse praticado aquele aborto, eu teria um filho aqui hoje de 20 e poucos anos. Veja que ela carregava essa culpa por não ter se perdoado. Veja que quando ela praticou aquele aborto, ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Então ela precisa se perdoar, senão ela vai ficar carregando essa mágoa, essa dor pelo resto da reencarnação. Perdoar não é esquecer, é ressignificar a ofensa. Então, se alguém te fez alguma coisa ruim, procura dar um outro sentido para aquilo que a pessoa te fez. É difícil? É. Mas você pode? Pode. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Porque nós somos imperfeitos, nós também erramos. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Então, se houve um conflito entre você e alguém, perdoe. Mas não espere que o outro venha pedir perdão. Faça a sua parte. Perdoar não é esquecer. Falei no início. Você já perdoou? Ah, já esqueci. Não, não esqueceu. A pessoa, alguém próximo que te roubou, você perdoa. Mas você vai esquecer? Será que essa pessoa não pode te roubar outra vez? Alguém que abusou de você, você perdoou. Mas você não pode esquecer aquele abuso. Perdoar nem sempre é confiar. Tem a ver com a frase de cima. Olha, eu dei um dinheiro para uma pessoa próxima fazer um depósito para mim ou pagar alguma conta e essa pessoa sumiu com o dinheiro. Eu perdoo, mas eu vou dar o dinheiro de novo para essa pessoa, fazer a mesma coisa? Será que eu vou confiar nessa pessoa? Perdoar nem sempre é reconciliar. Você pode perdoar alguém que não admita que errou. O que dificulta o perdão? O nosso orgulho. Certa vez, Mahatma Gandhi estava chegando da Inglaterra, onde ele estava pleiteando a libertação da Índia. E ao chegar no aeroporto, aquele tumulto de pessoas e os guardas indianos, para acabar com aquele tumulto, eles batiam nas pessoas com um pedaço de bambu. E nessa o Gandhi levou umas pauladas. Depois de algum tempo, aquele guarda que bateu no Gandhi o procurou e foi, olha, eu vim aqui pedir perdão por aquelas bordoadas que eu lhe dei. E aí o Gandhi respondeu, eu não consigo lhe perdoar. Simplesmente porque eu não me ofendi. Você fez o seu trabalho com o nível de elevação que você tem. Então veja, o Gandhi levou aquelas bordoadas, mas aquilo para ele não foi uma ofensa. Então ele achou que não precisava perdoar aquele homem, porque não se sentia ofendido. Todas as ações humanas são permeadas por duas forças, a razão e a emoção. Em tudo o que vivenciamos, a nossa reação equivale a 70%. E a emoção 70% de emoção e 30% de razão. Então vejam que nós agimos muito mais com a emoção. A razão diz que devemos perdoar. E a emoção, ainda com resquício do homem velho, diz que não consigo perdoar.
Se nós formos racionais, nós perdoamos. Pai, perdoa minhas faltas como eu perdoo meus inimigos. Você fala isso quando você faz o Pai Nosso, não é mesmo? Perdoe as minhas faltas como eu perdoo. Você fala isso no Pai Nosso. Você perdoa o seu inimigo? Ou você está mentindo para Deus? A pessoa que nos ofende, que não pratica o perdão, é porque ela ainda está em um nível evolutivo menor do que o nosso. Nessa nossa caminhada, nós vamos pegar pessoas que têm um nível acima, um nível equivalente ao nosso e um nível inferior ao nosso. Quem perdoa hoje não transfere débitos para amanhã, ou seja, não leve débitos para a próxima reencarnação. Qual o sentido da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Todas as vezes que você pratica o perdão, você também pratica a caridade. Caridade não é só doação de coisas. Você perdoou verdadeiramente, você praticou a caridade. Essa é uma historinha que eu vou contar para você, que tem dois sentidos. Em uma residência, a esposa estava preparando o café da manhã e ela preparava umas torradas para ela e para o marido. E algo aconteceu que ela queimou aquelas torradas. E aí ela levou aquelas torradas até o marido e falou: olha, aconteceu alguma coisa que não é minha culpa e eu queimei as torradas. Então eu não quero que você reclame, porque senão já vai começar mal o nosso dia e nós vamos começar a brigar. Essa é a primeira situação. Uma segunda situação, ela estava preparando as torradas junto com o filho, se distraiu e a torrada queimou. E aí ela falou para o filho: olha, eu acho que seu pai vai ficar chateado porque eu queimei a torrada. Mas aí ela serviu a torrada, o marido tomou o café, não falou nada, ela saiu e o filho falou: pai, a minha mãe ficou preocupada porque queimou a torrada e ela achou que você iria dar uma bronca. E aí ele falou: meu filho, o dia está só começando. Erros e falhas acontecem. E eu não vou estragar o meu dia por causa de uma torrada queimada. E aí eu pergunto para vocês: o quanto vocês estragaram o seu dia por causa de algo tão pequeno como uma torrada queimada? Algo que não afeta em nada. Então, a esposa queimou a torrada e o marido perdoou. Nem se lembrou disso. Perdão. Perdoar não é tarefa fácil. Dentro de nós existem sentimentos contra nós mesmos e contra algumas pessoas. Mas o importante é que Deus não fixa nos nossos equívocos, e sim nas nossas possibilidades. Deus é a promessa da felicidade, da justiça e da paz. Assim, se reconcilie, reconstrua pontes onde você mesmo passará. Reconstrua sentimentos, olhe para o outro e para si mesmo com doçura, misericórdia e perdão.
Essa palestra, gente, foi tirada de estudo dessas obras, o Auto Perdão e o Livro dos Espíritos. Caso vocês queiram dar continuidade nesse estudo, essas obras encontram-se aí na nossa livraria. Agora, para o nosso tratamento, eu vou pedir que vocês se sentem bem à vontade, relaxados. Descruze braços e pernas. Procure fazer uma respiração profunda e lenta. E vamos tentar, em espírito, nos deslocar até esse local aprazível. E assim, bem relaxados, chegando a esse lugar, procure entrar nessa água e sentir a paz que ela nos traz. E enquanto a gente se lava nessa água e sente essa paz, eu quero pedir aos nossos irmãos médiuns os trabalhos de passe. Eu quero pedir ao nosso Mestre que nos abençoe, que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares e familiares.